Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa série Quem é Deus segundo o Evangelho. Quando o assunto é sobre Deus, o que vem na sua cabeça, o que vem na sua mente, qual é a percepção que você tem sobre Deus? E hoje eu quero apresentar para você o Deus que não desiste de nós. O Deus que nunca desiste de nós, apesar das nossas bandeiras, apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa vulnerabilidade para com o pecado. Tá bom? Hoje vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9. Diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Bom, sabe-se que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança e os colocou no jardim para que administrassem, cuidassem do jardim e que multiplicassem ou expandissem o jardim para todas as outras partes da terra, que se espalhassem, né? Tanto é que você vai ver que Babel é uma antítese contra a vontade de Deus. Em Babel, não faz isso, se declara. Em Babel, a humanidade decide criar, fazer uma torre que suba até os céus e desse um nome, que fosse superior, que fosse famoso, que fosse bem conhecido, desse um nome a ele mesmo. Então isso é uma antítese, é um desafio contra a vontade de Deus. Então, por isso Deus confundiu as línguas. Mas eu vou chegar até ali. E olha só como é que Deus nunca desistiu de nós através da história. Como já disse, primeiro Deus fez a criação, Deus fez o homem segundo a sua imagem e sua semelhança, os colocou no jardim. Então o homem quebrou com Deus, o homem quebrou essa conexão com Deus, rompeu a sua amizade com Deus e se perdeu de si mesmo e de Deus. E então Deus vem até ele, não o abandona, vem até ele, diz onde estás e promete o Redentor que é Jesus Cristo e cose peles de animal para os cobrir da sua vergonha e da sua nudez, da sua condição pecaminosa, em sinalização do Cordeiro Jesus que tira o pecado do mundo. Então a humanidade se multiplica, depois os filhos de Deus, os anjos, os Benai Elohim, eu sei que na Bíblia Pentecostal, não sei se já foi atualizado nesse momento, nós estamos em 2020, mas sei que na Bíblia Pentecostal, quando chegamos em Gênesis 6, onde está onde podemos encontrar esse relato, os filhos de Deus ali consideram como filhos homem mesmo, humano, mas do original o texto refere-se aos Benai Elohim, aos anjos corrompidos. Quem estudar, quem pesquisar na Bíblia do expositor vai encontrar também essas falas. E tanto é que o resultado desses filhos de Deus, os anjos caídos, os anjos que decidiram descumprir a vontade de Deus, decidiram estar aliados com a vontade do inimigo, que é Satanás, eles se envolveram, eles se tornaram a forma humana, se apaixonaram porque os filhos dos homens eram tão belos e criaram filhos, se envolveram e criaram filhos e nasceram filhos híbridos da natureza angelical e da natureza humana. Que isso aqui gerou filhos muito gigantes, muito poderosos, muito sábios, além da média, enfim. Então, com eles, com a presença deles, a maldade se multiplicou de tal maneira, inclusive a tradição, não sei se é confiável, mas tem lógica. A tradição diz que eles ensinavam os truques mágicos, ensinavam segredos ocultos, poções que davam
o maior prazer quando o homem estivesse em relação sexual. É tanta coisa, é tanta podridão no seio da humanidade. E o homem se corrompeu, já estava corrompido e piorou o seu estado com essa hibridização. Então, enfim, Deus, para aparar, para manifestar sua graça e sua vontade, ele teve que cortar essa parte, como se essa parte da humanidade, através do dilúvio, onde sobrevivem Noé e sua família. Desde daí começa uma nova geração, uma nova família, para dar continuidade à espécie humana. Então, a partir de Noé, a humanidade se multiplica, e com ela a maldade também se multiplica, e os homens começam a concordar num novo projeto que eu já disse, de construir a Torre de Babel, que é contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é para que a terra, para que o homem se espalhasse, ocupasse a terra, mas eles decidiram construir uma torre e se concentrar aí, né? Deixa eu ler para vocês aí. Gênesis capítulo 11, assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, né? Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso é uma perversão contra a vontade de Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. No começo até o povo estava unido, isso é bom quando o povo está unido, só que o propósito pelo qual eles estavam unidos era negativo. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Havia concordância. Todas as suas intenções eram viradas à maldade. Eram contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus de se multiplicar e habitar a terra. Eles queriam habitar num só lugar. Claro que não seria possível, né? Mas quem sabe. Aí eles iam crescer até tocar o céu. E então, que ideia, né? Então Deus olhou, eles concordam, eles têm uma mesma visão, e essa visão é contra a vontade de Deus. Por isso, vamos e confundamos as línguas, para que haja discórdia entre eles, para que não continue. Reino dividido nunca prospera, nação dividida nunca prospera. Então eles continuavam a agir contra a vontade de Deus, e Deus confundiu as línguas, e eles começam a se separar. Aqueles que notavam que falavam a mesma linguagem se retiravam e continuavam, se retiravam e iam para um lugar para criar uma nação. E assim as nações da terra foram se criando, foram se desenvolvendo. E Deus, não desistindo da humanidade, sempre procurando alguma maneira de se manifestar, de se revelar, de se fazer conhecido em todas as nações da terra, apesar da sua paganice, apesar do seu desvio, apesar da sua tendência para a maldade. Deus sempre desejou ter um relacionamento com o homem. Então é daí que Deus chama Abraão, filho de Tera, da terra de Ur dos Caldeus. Era uma terra pagã, né? A tradição diz que Tera tinha muitos deuses, muitas imagens de escultura, enfim, uma coisa assim. Deus chama Abraão da sua parentela para fazer uma nação, para, a partir de Abraão, construir uma nação próspera, uma nação temente a Deus,
uma nação que fosse a referência, um modelo pela qual todas as nações, olha só a promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão, olha, temos companhia. O Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Isto é, a partir de você, a partir da nação que eu fazer de você, você será uma bênção para todas as nações. E por intermédio de ti, por meio de ti, todas as nações da terra serão uma bênção. De modo que não haverá inimigo para com teu povo, porque todo povo da terra serão um só povo. Mas isso, o projeto da redenção começa com você, Abraão. E para esse projeto, Deus usou profetas, usou juízes, e ao longo da história, profetas que falavam contra a sua nação, contra determinada nação, né? A gente encontra profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Por que exílio? Por que profetas exílicos? Profetas pré-exílicos são aqueles que profetizaram contra um povo para alertar, para instruir a vontade de Deus, para que chamassem o povo ao arrependimento. Mas quando não acontecesse arrependimento, Deus disciplinava o povo através de outros povos, porque havia guerras, né? Havia tomada de posse das terras. Então muitas vezes Deus disciplinava as nações, permitindo que nações também perversas do outro lado usassem sua força, né? Porque Deus não quis se envolver nessa mistura, nessa salada russa da nossa própria mão. Não tem esse prazer de sujar suas próprias mãos. Então Ele usa nossas próprias controvérsias para serem em favor. Então a disciplina de Deus permitindo que os nossos inimigos, né, os países vizinhos, tomem a nossa terra, então nos tomem cativo. A gente fica escravo lá na terra distante. Então, por isso, profeta pré-exílicos são aqueles que profetizavam antes do povo israelita serem levados para a Babilônia. Profetas exílicos são aqueles que profetizavam a quando da Babilônia, quando estavam naquele contexto lá da Babilônia, trazendo esperança que um dia Deus vai os resgatar. Profetas pós-exílicos são aqueles que profetizaram depois do regresso à terra de Israel, depois do cativeiro. Mas olha como é que Deus não desiste de nós, apesar da nossa vulnerabilidade. Ele procurou sempre meio de se desenvolver. Tanto é que em Gênesis, o que acontece em Gênesis é uma repetição, ou seja, o que acontece em Gênesis vai se repetindo ao longo da história, ao longo da nossa vida pessoal, ao longo das nações, a soberba, a presunção pela qual nós somos tomados, o desejo de poder, o desejo de ter coisas, enfim. Então, a Bíblia, toda a história bíblica vai se desenrolar nesse fato, Deus se manifestando através da história, sendo a Bíblia um livro da manifestação, da revelação de Deus através do tempo e através da história da humanidade. E no texto que nós lemos, Deus chega a Adão e diz assim: onde estás, Adão? Onde estás? O homem pecou e todo aquele que pecar morrerá. Porque romper com Deus e abraçar a morte, romper a amizade com Deus, romper a familiaridade com Deus, é abraçar a morte, é optar pelo caminho da morte. Não é Deus que sai para castigar, mas é que a nossa presunção de viver segundo a nossa própria vontade nos coloca nessa condição de viver em direção à morte. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele chega até nós e diz: filho, onde estás? Olha que caminho você está. Olha a situação que você se colocou.
Então não é Deus que se levanta para castigar, para punir, para... Não, é Deus que se levanta para redimir. De que Ele depois promete o Redentor, a semente da mulher que esmagará a cabeça do inimigo. E dá para o homem, para Adão e Eva, peles de animal, para os cobrir, prefigurando a redenção que se dá através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então minha oração é que Deus me ajude a não desistir de mim mesmo. Minha oração é que Deus me ajude a não desistir de mim mesmo, assim como Deus não desiste de mim nem de você, tá bom? Deus nos ajude a sempre optar pelo caminho da vontade de Deus, para o caminho da humildade, do autodomínio, da compaixão e do amor. Deus nos abençoe. Aqui está um mapa dos livros proféticos, onde podemos identificar que os profetas do pré-exílio são Obadias, Joel, Jonas, Oseias, Amós, Miqueias, Isaías, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Os profetas do exílio são Daniel e Ezequiel. Os profetas do pós-exílicos são Ageu, Zacarias e Malaquias.